Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e dessa vez a gente traz aqui uma dica. E a dica da vez é um livro que eu li recentemente e eu queria compartilhar com vocês, falar um pouco a respeito. E é o livro do Snowden, a autobiografia do Snowden, então vamos falar um pouco mais sobre esse livro que é muito bom. Bom, então antes de começar, eu queria falar pra vocês o seguinte, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um post lá no meu blog pessoal, que eu vou deixar linkado aqui, é jadson.com, onde eu entro em detalhes entre cada capítulo, o que eu achei do livro também, então vocês podem entrar e ver mais detalhes lá no meu post. Então eu começo aqui já com uma frase que o livro começa, né? Esse livro é uma autobiografia do Snowden, é o primeiro livro dele, né? Inclusive eu vi uma entrevista onde ele fala que parece que as editoras têm uma estrutura aí de que quando alguém vai escrever um livro, eles normalmente forçam a pessoa, forçam entre aspas, a escrever uma autobiografia, falar muito sobre a sua vida e sobre a sua infância, e na verdade eu até achei isso bem legal por parte deles. E o livro começa, eu vou começar aqui também falando pra vocês com uma frase que eu achei muito boa, assim, e que seta o tom, né? Pra quem não conhece o Snowden e tal, essa primeira frase já seta, né, e já diz sobre o que vai ser esse livro. E a frase é a seguinte: o meu nome é Edward Snowden e eu costumava trabalhar para o governo, mas agora eu trabalho para o público. Isso é muito legal porque é bem isso, para quem não sabe, né, ele trabalhava em algumas empresas alocado lá para a NSA e para o governo federal dos Estados Unidos, né, e chegou um momento em que ele teve um estalo, eu vou falar um pouco mais aqui, né, onde ele notou que na verdade o que ele queria mesmo era trabalhar para o público e não para o governo, porque ele viu que justamente o governo estava fazendo algumas coisas que não eram tão legais assim para a população, né, nesse caso a população americana. E é interessante assim, desde que eu vi, né, todo mundo acompanhou alguns anos atrás quando isso começou a acontecer, e uma impressão minha, pessoal, assim, com o Snowden, foi sempre de muita simpatia, assim, eu sempre achei ele um cara muito simpático, assim, muito gente boa, aquela pessoa que tu olha, assim, parece, pô, gostaria de tomar uma cerveja com esse cara, né, saber o que mais que ele tem pra falar. Essa foi a minha impressão sempre que, quando ele começou a aparecer bastante na mídia, né. Uma coisa que me chamou a atenção, obviamente, é que ele foi muito corajoso, porque na época em que isso saiu, ele só uma pessoa muito corajosa mesmo para fazer o que ele fez. E por que corajosa? Porque, bom, basicamente ele abriu mão da vida dele em prol de toda a população dos Estados Unidos e não só dos Estados Unidos, né? Porque o que ele trouxe à tona afetou bastante a vida do mundo inteiro. E eu não sabia em detalhes, assim, né, sobre a história, sabia o que passava na mídia, né? Por trabalhar com tecnologia, eu lembro que na época eu li a respeito, achei, de novo, falando, né, simpatizei com ele, simpatizei com o que ele fez, e é bem isso, assim, eu acho que o que o Snowden fez é ativismo na essência mesmo, né? O cara abrir mão, né, de tudo que ele tinha, da vida dele, em prol de toda a população, eu acho que realmente isso é o tipo de coisa que caracteriza o ativismo. E o que ele trouxe à tona? Bom, ele trouxe à tona um esquema de vigilância distópico elaborado pelo governo dos Estados Unidos, né? Que, em resumo, não passava só por cima da Constituição, mas basicamente ele rasgava toda a Constituição, né, e tudo que os Founding Fathers lá dos Estados Unidos tinham previsto quando criado. Falando especificamente do livro, ele começa meio lento, mas não é aquele lento monótono, sabe? Na verdade é um lento onde ele começa contando justamente sobre a história do Snowden, daquela criança, né? Então ele passa ali pela infância, adolescência, e é muito legal de ter essa abordagem que ela acontece ali, acho que por uns 40, 50% do livro, né? Conta bastante sobre a infância dele, a adolescência, até ele começar a trabalhar. E é muito legal que a gente começa a notar algumas características, assim, dá pra ver que tudo que ele fazia, né, onde ele morava, ele pegou ali o boom da internet, então ele foi criado na internet, a gente consegue se relacionar um pouco com isso, né, então isso é muito legal, né, de ver como é que foi a infância dele, onde ele tinha os pais dele já trabalhavam pro governo federal dos Estados Unidos, na verdade a família toda do Snowden, né, acho que o avô também, e ele conta isso no livro, que sempre ele teve essa influência muito presente na vida dele e que era também um sonho dele. Ele queria também trabalhar para o governo federal, queria trabalhar para o país dele, né? E aí a gente, voltando lá para o início, isso faz muito sentido, assim, ele tinha esse sentido patriota, que acho que dá para se chamar assim, né? Que americano tem muito, e ele acabou notando com o trabalho dele que, na verdade, o ser patriota tem que ser alguma coisa que foque realmente na população e não no serviço do governo, né? E eu trouxe algumas frases aqui que eu fiz um highlight enquanto eu li o livro, né? E eu acho legal compartilhar com vocês frases que mais me impactaram, assim, né, durante a leitura. E a frase é a seguinte, olha só: a liberdade de um país só pode ser medida pelo seu respeito dos direitos de seus cidadãos.
E essa frase diz muito, assim, sobre tudo que o Snowden fez, né? Que foi, na verdade, até uma luta desleal e incompreendida pela maioria da população. E daí eu deixo a pergunta, assim, claro que é uma pergunta mais filosófica até, né? Que é, sabendo de tudo que o Snowden sabia e de tudo que ele investigou trabalhando, né, no governo federal, né, NSA, tu faria o mesmo, será? Será que tu divulgaria? Será que tu abriria a mão da tua vida, né, praticamente, para tornar esses dados disponíveis para que toda uma população soubesse do que estava acontecendo? Eu fiquei me questionando bastante, não tem a resposta ainda, né? Porque o que ele fez foi literalmente abrir mão da vida dele, né? Para quem não sabe, hoje ele mora na Rússia, né? Ele, durante o livro, ele conta, né, como é que foi, eu vou entrar em detalhes aqui mais pra frente, mas ele foi obrigado a ficar na Rússia, hoje ele já tá lá há alguns anos, mas fica essa questão, assim, ele durante, nos capítulos do livro, ele inclusive fala que muita gente que trabalhava, né, e que ainda trabalha lá no governo, de alguma maneira, o governo federal, com certeza já sabia, né, que esse tipo de coisa acontecia, e ele foi talvez o primeiro a não ficar satisfeito com isso, né, e a querer mostrar pra todo mundo que aquilo ali não era o correto. E voltando ali sobre o fato de que no livro ele conta bastante sobre a infância dele, né? Tem um ponto ali que a gente consegue identificar, assim, né? Que logo ele viria se tornar um hacker aí, né? Hacker, entre aspas, né? Então aqui eu trago mais uma frase pra gente analisar. O que ele fala é: até hoje, considero a década online dos anos 90 a anarquia mais agradável e bem-sucedida que eu já experimentei. E de fato, né? Essa frase aí monta muito bem aí o que tivemos por um certo tempo na internet, que justamente foi isso, né? Eu achei genial, por isso que eu fiz um highlight, inclusive, dessa frase, que eu acho que define bem, assim, o que foi a internet nos anos 90, né? Que foi essa anarquia agradável, que não temos mais hoje. Então, avançando um pouco mais, assim, acho que vale falar aqui, não vou falar sobre tudo, o livro é bem extenso, né? Mas vale a gente recapitular o que de fato o Snowden fez. O que o Snowden fez foi basicamente, ele se deparou, né, com diversos sistemas, diversos bancos de dados, e ele conseguiu enxergar um padrão lá no governo federal dos Estados Unidos, na NSA, de que existia de fato um sistema de vigilância de todos os cidadãos americanos, né? Foi basicamente isso que ele descobriu. E aos poucos ele foi investigando isso no livro, capítulo a capítulo ele vai mostrando como que ele fez e como que ele foi atrás dessas informações. E de novo, né, não foi de uma hora para outra, né, que ele descobriu um documento e aí foi lá atrás e resolveu liberar para o mundo inteiro. Não foi assim, foi um processo gradual e que demorou bastante, né? Porque primeiro era uma pulga atrás da orelha, ele achava que aquilo era alguma coisa estranha. Então ele acabou, como ele era uma pessoa que trabalhava na área de sistemas e ele foi subindo de carreira muito rápido, ele fala bastante sobre isso no livro, né? Ele ascendeu na carreira muito rapidamente, então ele ganhava muito dinheiro, né? Ele era uma pessoa que tinha um ótimo salário, trabalhava para o governo federal, que era uma coisa que ele sempre queria, mas essas coisas começaram a incomodar ele e ele começou a, de fato, investigar isso, né? Então, complementando, o que ele fez foi, ele começou a juntar as peças, né? E para juntar as peças, obviamente, né, ele teve que fazer algumas coisas que eram proibidas, entre aspas, né? Mas talvez ele não devesse acessar tal sistema, não devesse acessar tal documentação, mas como ele tinha essa suspeita, ele começou literalmente a investigar tudo e achar uma maneira, né, de conseguir ele entender de fato que aquilo estava acontecendo, né? Aquilo que? Esse sistema de vigilância em massa, né, tramado aí pelo governo dos Estados Unidos intencionalmente. Quando ele conseguiu fazer isso de fato, ainda teve um tempo que ele ficou ali pensando, né, sobre o que ele iria fazer. Agora ele tinha certeza, ele tinha material, ele tinha evidência e ele também ficou ponderando ali. Bom, abro mão aqui da minha vida, o que eu vou fazer? E ele era um cara, né, como eu comentei ele no início, no livro ele fala bastante, né, era um cara muito hacker, assim, muito nerd mesmo, então, alguém que trabalhava com sistemas e com sistemas de segurança. Então eu acho legal que em alguns momentos do livro ele conta algumas coisas que são absurdas, assim, né? Vou tentar lembrar de alguma aqui para contar para vocês. Uma delas é o seguinte, teve um dia que ele resolveu começar a contatar jornalistas, né? Porque obviamente o que ele queria fazer, ele precisava entregar esse material para que jornalistas conseguissem aí, né, colocar isso no ar e conseguir expandir para o mundo inteiro. Então uma das coisas que ele fez, que eu acho bizarro e achei legal, ele tinha um computador, que era um computador que rodava uma distribuição de Linux, que eu não me lembro o nome agora, mas é uma distribuição de Linux que ela só funciona no tempo de execução. Isso quer dizer que ela não salva nada, a gente faz o boot no sistema operacional e nada que acontece naquele sistema fica salvo e fica armazenado. Quando ele desliga, tudo foi embora. Então ele utilizava um laptop que ele tinha antigo com esse sistema Linux
e ele fez para conseguir fazer essa reunião, como ele conhece muito de todo o sistema de segurança e ele também conhecia o sistema de vigilância, ele sabia que se ele tivesse, se ele fosse fazer uma reunião ou alguma coisa assim, ele poderia ser traqueado, né? E claro que muita coisa era da cabeça dele, né? Muita coisa ele pensava que ele poderia ser pego se ele fosse, alguém do governo pegasse ele fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então o que ele fez foi, antes de marcar essas reuniões, para ele conseguir estabelecer uma conexão, né, e fazer essa reunião via internet, ele foi com esse computador, né, e ele ia andando pelo bairro, que eu não me lembro qual era, mas ele ia andando pelo bairro, captando todas as redes Wi-Fi liberadas que tinham naquele bairro, né? E isso com um software que ele tinha no computador dele. E assim, só com uma daquelas redes lá que era criptografada, ele conseguia indo fazer a reunião enquanto ele estava no carro, porque assim, cada vez que ele passava por uma rua ou por algum determinado ponto, ele estava conectado em outra rede que era uma rede que ele não poderia ser rastreado. Então eu achei isso bem bizarro. Outra coisa que é bem de filme, assim, eu até não vi o filme, vou deixar linkado aqui a recomendação, tem um filme que fizeram sobre a história dele, até agora eu tô curioso para ver, né, para ver o quão fiel é o filme, mas a gente sabe, né, que Hollywood sempre dá aquele temperinho, assim, mais ficcional. Mas eu acho que vale também ver, né, porque a gente consegue enxergar de uma forma mais lúdica, assim, quando vê num filme. Mas tem um ponto no livro que ele conta que ele fez uma coisa que ele precisava ir no departamento em que ele trabalhava, e ele realmente teve que fazer uma engenharia social, assim, né? Então, durante muito tempo, ele criou amizade com todos os seguranças que trabalhavam lá, para que em determinado momento ele conseguisse ir lá e não levantasse suspeita, né? Então, achei isso bem hollywoodiano, assim, que ele fez. Então, para finalizar, assim, né, eu recomendo, eu falei bastante sobre o livro aqui, mas isso aí não é nem 1% do que tem de fato dentro do livro, então eu recomendo que vocês leiam, né. Então, para finalizar, acho que vale contar, assim, um pouco do desfecho, né, e obviamente isso aí já tá na mídia, todo mundo sabe o que aconteceu, né, mas então o Snowden, ele foi para um outro país, né, e nesse país ele fez uma reunião com jornalistas e aí sim que ele liberou todas as informações, né, e aí sim que os jornalistas montaram toda a estrutura de matérias, como que iam ser feitas. Isso saiu na mídia, né, obviamente, e logo depois disso o Snowden começou a ser procurado, né, isso afetou bastante a família dele, né, a noiva dele que tinha ficado nos Estados Unidos, inclusive ele teve que ir embora dos Estados Unidos antes de entregar esse material para os jornalistas. Ele não contou para a noiva dele que ele iria fazer isso justamente para proteger ela, né, e também obviamente não contou para os pais. E bom, ele ficou nesse país, entregou todo esse material, logo depois os advogados já começaram a trabalhar para conseguir, ele não conseguiria voltar para os Estados Unidos, obviamente, porque ele seria preso na hora, né? Ele começou a estabelecer conexão com algum país da América Latina que ele pudesse, né, ir, que não tivesse tanta influência assim do governo americano, e para isso ele teve que fazer uma parada na Rússia, né? Esse voo dele para a América Latina tinha uma parada na Rússia. O que aconteceu foi que pousou na Rússia e ele tá lá até hoje, ele não conseguiu sair de lá, né? Obviamente ele conseguiu montar uma estrutura lá e a Rússia, obviamente, como tem essa oposição assim aos Estados Unidos, né, acabou que ele continua morando lá até hoje. Então tá, pessoal, essa era a dica de hoje, espero que vocês gostem. Se vocês já leram, quem já leu, por favor comentem aqui o que vocês acharam, se vocês acharam que foi legal isso que o Snowden fez, se não foi legal, se também vocês ficaram perplexos ao ler tudo que ele fez, se vocês concordam sobre tudo isso que gira em torno da privacidade, né? Comentem aqui pra gente gerar um debate, se gostaram também do vídeo, para que a gente traga mais dicas aqui e nos vemos na próxima, até mais.